Fake news. Guten Morgen, Brasília. Estamos aqui de volta. Eu sou Flávio Morgenstern e você não é. Este, para quem não sabe, é o podcast do Senso Incomum. Neste podcast, nós estamos certos. Se você discorda, você está errado. Além de você, às vezes, ousar cometer este erro brutal na sua vida, que é tentar, pensar, cogitar a hipótese de discordar da gente, muita gente também tem cometido um outro erro que é não nos financiar. Então já vou começar aqui como sempre, né? Você precisa nos dar um Pix para nós continuarmos o nosso trabalho. É você que nos mantém no ar. Então assim, não se esqueça, ó, chave Pix, flaviomorgan@sensoincomum.org. Tem o QR Code aqui para você já nos fazer um Pix direto. Nós precisamos do seu Pix porque, assim, às vezes a gente entra no vermelho, tá? Então a gente ainda não tá entrando em ordem, dependemos de você pra gente estar com as nossas contas bancárias em dia. Portanto, nos faça um Pix, é isso que vai manter o nosso trabalho aqui funcionando de fato, porque eu preciso pagar o Ian. Esse é o problema supremo da minha vida, que é pagar o Ian aqui atrás da câmera. Eu preciso de você para eu tirar a preocupação com o Ian da minha vida. Então, nos faça um Pix, é o que vai nos permitir continuar fazendo esse podcast que é feito cientificamente para você ficar mais inteligente e perder amigos. Nós estamos aqui hoje, mais uma vez, com a nossa missão de tentar salvar o Ocidente, exceto, é claro, Vila Madalena e adjacências, e eu quero comentar sobre alguns pontos, né, que a gente já tinha dado uma pincelada nos últimos episódios, e nós vamos falar sobre isso aqui hoje em mais detalhes, sobre principalmente envolvendo o que está acontecendo nos últimos dias. Mas, obviamente, nós sempre usamos o clima geral como uma desculpa, uma mera desculpa para nós falarmos exatamente de algo maior, ou seja, da civilização ocidental, daquilo que nós precisamos defender da civilização ocidental, que está em ruínas. Então a gente vai dar aqui, tentando dar as nossas risadas, né, rindo em nosso caminho para a derrocada do Ocidente, enquanto a coisa está indo de mal a pior. Eu queria comentar hoje sobre, a partir, né, começar de uma frase que eu tenho notado que explica muito a nossa situação e as pessoas até hoje não entenderam, né? Ou seja, a frase é o seguinte: o Brasil é o país do futuro. Você sabe por que essa frase é tão importante? Você sabe quem disse essa frase? Você sabe por que ela está muito correta? Eu vou dizer o seguinte. Tinha um cidadão chamado Stefan Zweig. Você sabe dessa historinha? Stefan Zweig ele era austríaco, tinha nascido ali na época do Império Austro-Húngaro. Eu não sei se vocês sabem que eu tenho uma certa obsessão com o Império Austro-Húngaro, e eu acho que a derrocada deste grande império foi a grande responsável pelo fim do Ocidente como nós entendemos. Enquanto que o Império Austro-Húngaro, com todos os defeitos, e eram bem sérios que ele tinha, enquanto que ele estava de pé, as coisas razoavelmente funcionaram. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, por isso que eu também sou meio obsessivo com a Primeira Guerra Mundial, tá? Não é... Eu acho que ela foi o grande evento que destruiu de fato o Ocidente, por isso que eu criei um curso só para falar da Primeira Guerra Mundial e das suas consequências para o mundo de hoje. Quando o fim da Primeira Guerra Mundial marcou o fim do Império Austro-Húngaro, foi para mim o primordial, principal ali para a gente ter todos os problemas que nós estamos enfrentando no mundo de hoje. Ou seja, um Ocidente hoje completamente fragmentado, atomizado, no qual as pessoas não têm uma ligação com a sua história, com a sua herança, com grupos sociais, com a sua religião, com nada daquilo ali que dava algum sentido para sua vida e que permitia uma existência terrena minimamente ordenada, organizada, assim por diante. Esse curso tá voltando ao ar, né? Tô com dificuldade aqui de conseguir conversar com o Gustavo pra gente conseguir colocar tudo no ar, mas nós vamos colocar esse curso no ar de volta. Stefan Zweig é um cara, escritor, judeu, que ele viveu ali no auge do Império Austro-Húngaro, né? Ou seja, na verdade não é bem no auge, é na hora que ele estava no fim. Só que ele viveu boa parte de sua vida, ou pelo menos o começo, né, na verdade, de sua vida, ainda neste império. O que ele sentiu foi uma sensação que você tem lendo qualquer poeta romântico ou qualquer pessoa que viveu a passagem do século XIX para o século XX. É uma constante sensação de saudade.
de nostalgia. Ou seja, existia alguma coisa no passado melhor, que fazia sentido, e que nós, a partir do século XX, mas o século XXI aumentou muito isso, nós sentimos falta. Ou seja, você tem alguma grandiosidade dentro de si, como todo homem tem uma grandiosidade dentro de si, uma aspiração a coisas elevadas, a fazer parte de algo grandioso, e com o fim daquele império, tudo aquilo ali desmoronou. A Primeira Guerra Mundial ela é uma guerra muito trágica, não apenas pelo seu tamanho, mas pelo que ela conseguiu destruir. Antes desta guerra, você tinha impérios ali, né, monarquias na Europa, que elas conseguiam manter as coisas razoavelmente em ordem. Obviamente, a gente já está falando de um período moderno, já estamos falando de um período com muitas ideologias correndo soltas. Então, assim, quando você vai observar o que os grandes intelectuais, seja a Inglaterra manteve seu império, né, de certa forma, mas na Alemanha, na Áustria, em qualquer lugar na Europa, ali, você vai ter pensadores marxistas, você vai ter pensadores positivistas, você vai ter pensadores liberais, pensadores pensando em democracia, assim por diante. Ou seja, apontamentos ali para o futuro, esse futuro que para nós já é passado, né? Com muita esperança, com muito idealismo, com muitas ideias de tipo, olha, a coisa vai funcionar com uma nova forma de organização social. Esta nova forma, ela vai se concretizar, se materializar, principalmente, né, na verdade, assim, quase que exclusivamente com a Primeira Guerra Mundial. Ou seja, você tem uma debandada das monarquias, dessas velhas monarquias que elas são imperiais. O que significa império? Pense nessa palavra antes de você querer analisar de fato o poder dessas monarquias. Um império significa que um governo está com mando, né, está com jurisdição, está controlando mais do que um povo. Ou seja, o Império Alemão, ele não lidava simplesmente com germânicos, ele estava lá pegando uma parte da Polônia, uma parte da Holanda, uma parte de não sei mais onde. É, Por isso que ele é chamado de império, e não apenas de um reino, tá? Essa é a grande diferença. O Império Austro-Húngaro ele é muito significativo nesta terminologia por conta de ter muitas etnias. Quer dizer, ele não precisava ser o maior, não precisava ser o mais rico, não precisava ser o mais poderoso, não precisava nada disso, mas ele é muito significativo por ter dentro de si muitas etnias, muitos povos, muitas línguas, muitas religiões que não batiam entre si. Resultado: no finalzinho do século XIX, na passagem do século XX, quando você vai entender o século XIX, você pensa primordialmente é o século alemão. No começo, ele é austríaco no final. Ou seja, discussões que começam na universidade alemã consolidada como grande poder alemão, do Estado alemão. É só você ver como que Hegel vai determinar o Estado moderno como ele consegue cometer a maior blasfêmia que alguém já cometeu dentro da filosofia, que é falar assim, olha, eu vou determinar quando a história vai acabar. Jesus Cristo, quando perguntam para o próprio Jesus Cristo, né, fala assim, e aí, quando que o mundo vai acabar? Quando que o Deus vai voltar e o mundo vai acabar? Ele diz, essa informação que só o pai tem, nem o filho tem. Olha o tamanho da coisa. E aí Hegel, ele vai dizer, olha, na verdade eu sei, a história vai acabar, esse momento dialético da história vai acabar com, com a nossa época. Ou seja, e o primordial, a tecnologia que vai determinar isso é o Estado moderno, ou seja, o meu Estado. Um livro chamado Hegel e o Estado, ele é tanto do Rosenzweig, tá? Quanto, acho que o Eric Feier, né? Eles dois escrevem um livro com o mesmo nome, ou seja, a importância do que é o Estado para a filosofia alemã ali. Só que isso aí não dura mais do que meio século, né? Ou seja, aquele grande momento da Alemanha determinando os sumos intelectuais da Europa. Esses filósofos alemães que eles continuam ditando os nossos rumos até hoje, né? Kant criando o globalismo, as ideias do socialismo do Marx, as ideias, sei lá, da democracia e da social-democracia que já estavam ali em jogo, né? Quando você vai ver o grande chanceler da Alemanha naquele momento, não é chanceler, né? Chanceler é um termo que nós usamos, mas assim, que ele foi assim, uma espécie de primeiro-ministro alemão naquele momento.
Foi o Bismarck. O que o Bismarck fez, né? Por que o Bismarck é uma figura tão complexa? Uma das figuras políticas mais complexas de serem entendidas no mundo. Porque ele conseguiu pegar um pedacinho de cada coisa. Quer dizer, ele era monarquista, ele ao mesmo tempo liberou uma espécie de democracia parlamentar, ao mesmo tempo ele teve programas de estado de bem-estar social, justamente para conter os outros lados. Ele tinha uma briga enorme, né, com liberais, com católicos, com socialistas. Ele conseguiu, assim, sabe, dar um pedacinho ali para cada um. E ele ainda cria toda uma diplomacia entre os outros impérios, dizendo: olha, enquanto que essa diplomacia é funcional, ou seja, esse cara aqui, ele é meu amigo nesse ponto. Só que ele é meu inimigo, só que eu tenho outro inimigo dele que também se junta, sabe? Ele fica todo um complexo gigantesco, no qual você conseguiria criar uma certa paz europeia, uma paz do porrete ali, né? Porque ninguém iria se atacar, porque você geraria uma guerra muito grande, caso isso ocorresse. O único problema do Bismarck, que estava dominando o Estado alemão naquele momento, no momento do primeiro imperador Wilhelm, era que dependia da figura do Bismarck. Quer dizer, foi o Bismarck ficar velho, morrer, se afastado e depois morrer, aquilo ali entrou em colapso por rapidinho, tá? É o que vai gerar a Primeira Guerra Mundial. Mas boa parte desse pensamento ele vai para a Áustria. No, no final do século XIX. Então, boa parte das discussões que nós vamos ver na segunda metade do século XIX, e principalmente da passagem do século XIX para o século XX, saem desse complexo de universidades alemãs, que são o principal eixo de sustentação intelectual, burocrático, assim por diante, do Estado alemão, esse Estado forte que está crescendo, está incomodando a Inglaterra, está crescendo mais rapidamente que a Inglaterra, deixou a França comendo poeira, assim por diante, começa a passar, pelo menos intelectualmente, para a Áustria. O que acontece na Áustria? Ora, a Áustria, além de ter todas essas correntes, né, em disputa, ela tinha uma coisa que nós não temos hoje mais. Ela tinha uma liberdade de expressão bem curiosa. Ela é muito mais forte do que hoje. Tá? Você tinha comunista conversando com os caras que vão ser, sabe, quase os proto-nazistas do futuro, conversando com os liberais, escola austríaca de economia, conversando, sabe, com os monarquistas, conversando com diversas pessoas. E a Áustria, para quem não sabe, é um país mais antigo do que a Alemanha, como Império Austríaco, né, antes de ser Império Austro-Húngaro ainda, que isso é uma invenção também, né, da passagem do século XVII para o século XVIII para o século XIX. Ela começa a fervilhar, porque é um povo que gosta de ler, é um povo que gosta de artes, é um povo que gosta de, sabe, de uma certa elevação, também é um povo muito católico, quer dizer, a reforma protestante não afetou a Áustria nesse sentido. Então ela tinha uma certa unidade na multiplicidade. Isso é uma coisa que, assim, o Bismarck ele conseguiu fazer simplesmente como uma questão de Estado, mas nunca como uma ideologia. A Áustria, de certa forma, ela conseguiu conviver com isso, tá? E a Áustria, para quem não sabe também, já vou dar alguns spoilers do que a gente vai falar futuramente. A Áustria foi o principal país para onde muitos judeus que estão fugindo dos pogroms na Rússia vai, no Império Austro-Húngaro. Tá? Império Austro-Húngaro também, ele está envolvendo parte da Ucrânia, parte da Polônia, Bósnia, Sérvia, assim, a quantidade de línguas, de religiões, de pensamentos, de povos ali tão diferente que vira uma certa confusão. Só que eles conseguiram criar uma burocracia que estava mantendo aquilo ali, vamos dizer, razoavelmente em ordem, com todas as crises possíveis, razoavelmente em ordem, tá? É até curioso a gente pensar, por exemplo, numa figura como Adolf Hitler, que era austríaco, não era alemão. Apesar de ser filho de um guarda de fronteira, né? Ele vive numa cidade fronteiriça com a Alemanha. Ele, quando vai para Viena, por exemplo, né? Quando ele tentou ser pintor, ir lá para Viena, foi um pintor medíocre. Começou a... cara que queria ser, sabe, um novo Michelangelo, um novo Leonardo da Vinci. Ele teve como profissão ser pintor de selos. Né? Tipo, ó, isso aqui é o que dá pra você fazer aqui, porque você não tem habilidade nenhuma, você não tem talento nenhum pra nada, você é um burrico aí qualquer. Vai pintar selos e ter o salário de um pintor de selos, né? Você imagina como é que uma pessoa dessa é ressentida. Quando ele vai pra Viena e ele observa o que tá acontecendo no parlamento, ele percebe uma coisa famosa, né, que eles faziam, que era a tal da oclusão parlamentar.
Olha que coisa curiosa, como você tem um império com tanta gente divergente, tanta gente que não se entende entre si. Quando você tinha uma lei, por exemplo, assim, sei lá, os eslovenos, ou sei lá, os croatas, sei lá, os tchecos não querem que passe uma lei, o que que eles fazem? Eles chegam lá no parlamento e fazem um discurso longo, 15 minutos, sabe? Falando nada com nada na língua deles. Até você passar pelo tradutor, traduzindo para o alemão, sabe? Traduzindo para o húngaro, é, para você ter um entendimento do que aquele cara acabou de dizer, quer dizer, a votação já degringolou, enfim, virou caos. Então, assim, o Hitler, ele não é contra exatamente a democracia, ele é contra a democracia parlamentar. Sempre foi o problema do Hitler, foi com o parlamento. Não foi exatamente com a ideia de democracia. Ou então com a ideia de democracia liberal, no qual vão envolver os judeus, tá? Então, o que acontece? Está tendo ali, principalmente a partir da Catarina a Grande na Rússia, uma perseguição muito grande aos judeus na Rússia. Os russos nunca se entenderam lá muito bem com os judeus, começou-se a ter muita perseguição aos judeus, e olha a ironia. Esses judeus, boa parte deles da Ucrânia, da Polônia, só você ouvir os sobrenomes judeus típicos, eles vão lá para a Áustria. Primeiro para a Áustria, depois para a Alemanha. Então, assim, você consegue ver uma certa ironia da vida. Você fala assim, mas peraí, a Alemanha é o lugar para onde os judeus estão fugindo. Para onde os judeus estão fugindo no século XIX. Aquilo que era uma população, sabe, essa crise migratória que a gente está vendo hoje com os muçulmanos, um nível bem menor, óbvio, mas bem diferente, era mais ou menos o que estava acontecendo com os judeus nesses países germânicos, tanto a Alemanha quanto a Áustria. Então, boa parte desses judeus vão para esses países, vão manter um sobrenome polonês, ou então a Alemanha, por exemplo, foi o primeiro país, ainda no comecinho do século XIX, ou final do século XVIII, agora eu não lembro, a dar status de cidadania para os judeus. Ou seja, você pode agora ter um sobrenome. O que você faz agora? Você inventa um sobrenome. Você tira aquele sobrenome hebraico que você tinha, ou então um sobrenome, sei lá, meio polaco, meio alguma coisa perdida ali no meio do caminho, e você começa a inventar um monte de sobrenome judeu, que muitas vezes eles se misturam com sobrenome alemão, né? Um exemplo muito claro. Sobrenome Schneider, costureiro. Tem Schneider que é alemão, tem Schneider que é judeu, que é hebreu. Até hoje tem gente discutindo na Alemanha, né? Se não dá pra saber se a família dele teve judeu ali ou não. Você imagina a confusão que foi isso no Terceiro Reich, né? O caos que a gente tá criando aqui. Enquanto que alguns outros sobrenomes judaicos se foram muito voltados a criar um sobrenome ligado a coisas da natureza. Né? Morgenthau, Morgenstern, sabe? Vou inventar um sobrenome. Invente um sobrenome, atribui-se a si mesmo. Então, não reclame de mim, sinto muito. Bom, Stefan Zweig, ele é um desses austríacos de uma pessoa que é sem pátria. Quer dizer, ele é um austríaco não austríaco. Ele é um austríaco que adora a Áustria pela defesa dos judeus e que ele ao mesmo tempo está vendo, logo na sua geração, uma animosidade, vamos dizer assim, né, aos judeus que ela vai ficar violentíssima em pouquíssimos anos, tá? Isso é uma coisa, assim, fora do comum, simplesmente fora do comum na história dos próprios judeus, que já foram um povo, né, bastante perseguido ali, que viveu as turras também, né, com todos os povos, com todos os países onde foram viver, né. Teve problema na Península Ibérica, teve problema na Itália, teve problema no norte, teve problema onde que foi, mas assim, o maior problema tá exatamente ali. E o Zweig, tá? Grande escritor, escreveu muitos livros, ele ficou muito famoso mundialmente, não é uma coisa só do Brasil, pelo seu livro O Mundo de Ontem. O Mundo de Ontem é um livro que ele escreve, um livro longo, muito autobiográfico, etc. E no qual ele está comentando de um fato muito curioso da vida dele. Quando o nazismo estava em ascensão, né? E aí ele não estava em ascensão apenas na Alemanha, ele está em ascensão também na Áustria, né? Grupos protonazistas, a coisa mais vergonhosa na história austríaca foi o tal da Anschluss, né? Ou seja, a anexação
da Áustria pelo Terceiro Reich, numa votação que foi de 99%. Você tem certeza, né, que essa votação foi democrática, assim, urnas com atas, né, tudo verificado. Foi exatamente o que os nazistas disseram, ou seja, os austríacos eles estão escolhendo fazerem parte do Terceiro Reich, né? Assim, um número que não faz o menor sentido, mas foi vendido, né, como a grande eleição democrática e não discórdia, porque senão você já sabe o que vai acontecer com você. O Zweig, ele foge para América do Sul, tá? É um austríaco vivendo na América do Sul. Primeiro ele vai para Argentina, ele acaba vindo para o Brasil depois de um tempo. Ele vai morar em Paraty, tá? É onde que ele vai morrer, inclusive, ele se mata. Então, assim, tem uma grande piada que se faz, né? Sabe aquele cara que cunhou a expressão Brasil, país do futuro? Ele se matou. Você vê o que é o destino do brasileiro. Mas o que ele quer dizer com Brasil, o país do futuro? E por que isso aqui é tão importante para nós neste momento? Este livro, o Zweig, colocando aqui só uma passagem, né, uma coisinha que ele está comentando sobre essa nostalgia do passado. Vamos lembrar também de outro fator, né? Qual que é essa filosofia? Eu falei tanto, né? Qual que é essa filosofia alemã que está em voga no século XIX e no comecinho do século XX? O romantismo. Romantismo, assim, é uma coisa que a gente deveria estar se matando de estudar todo santo dia para entender os problemas do século XXI, os problemas do mundo de hoje. E este é um livro muito importante justamente porque ele está lidando com este tema constantemente. A ideia de você ter uma vida que você quer que ela seja um pouco mais mágica, um pouco mais espiritual, um pouco mais, sabe, não materialista. Uma vida, sabe, do sonho, da fantasia, da imaginação. Uma vida que você consiga imaginar, sei lá, fada, sabe? Você volta pro folclore, você volta pro passado, você volta pro pensador comum. De uma maneira, se você for parar pra pensar, bem diferente daquela do iluminismo. Apesar de a maior parte dos românticos, sem dúvida, terem acreditado no iluminismo, né? Serem, vamos dizer assim, continuadores do iluminismo. Mas ele não observa mais essas pessoas, o comum das pessoas, simplesmente como operários. Ah, é o pobre, portanto vamos lidar, sabe, de uma maneira meio realista, meio, sabe, causas sociais. Não, ele tá observando o pobre, sabe, na sua religiosidade. O folclore do passado, sabe? Irmãos Grimm falando de fadas, falando de uma mentalidade meio mágica, entendeu? De duendes. Ou então, por exemplo, outra coisa que o romantismo vai nos legar é curioso a gente pensar que isso aí surge na Alemanha, né? Observar os outros povos. Ou seja, a Alemanha não é simplesmente o europeu como um todo, ele não é o mundo inteiro. Então, o que a gente vai começar a observar? O que a gente vai começar a buscar? Vamos buscar, por exemplo, o que pensam os indianos. Vamos traduzir o grego agora. Vamos voltar aos latinos também, olha que coisa ali. Vamos observar os povos, sei lá, da Ásia. Pessoal traduzindo chinês, sabe? Chinês pro alemão. Muitas outras coisas desse tipo. Então, o que acontece neste momento? Que é tão, sei lá, confuso para nós. Tem uma mistura ali de coisas que elas parecem não bater. Esses alemães, este momento romântico que ele tem, assim, o romantismo ele tem tudo o que nós temos de bom pro mundo hoje, né? Religiosidade, tradição, uma defesa da família, uma defesa do pobre, uma defesa, sabe, do campesino, aquelas imagens românticas que a gente vê da natureza, sabe? O movimento ecologista, por exemplo, surge no romantismo, coisa que não existia antes. Ah, vamos proteger nossas florestas. Eu acho isso lindo, sabe? Eu acho que isso aí é uma pauta que a direita deveria pegar pra si com toda a força, pra não deixar cair na mão do Daesg, por exemplo, sabe? Ou, sei lá, da Marina Silva. Não, é um movimento, sabe, bem floreado e também de gênios. A Alemanha ela começa a ser entendida como o país dos gênios, né, dos filósofos e dos gênios, exatamente dos pensadores, né, exatamente neste momento, né, Dichter und Denker, né, os poetas e os pensadores, né, com o nazismo, curiosamente, eles vão começar a falar, né, que aí vira o país dos Richter und Henker, né, ou seja, dos juízes e dos carrascos. Tem muito a ver com, com o que a gente tá vivendo aqui hoje, né?
os juízes e os carrascos. Dos Dichter und Denker vira os Richter und Henker. Os caras que vão nos enforcar, né? Os juízes que vão nos enforcar. Bom, o que o Zweig tá analisando é o seguinte: existia uma coisa no movimento romântico, além da contemplação como uma categoria filosófica, ou seja, você tem pensamentos, você tem um modo de vida, você tem uma organização social, você tem uma metafísica, um pensamento mais elevado, fazendo uma coisa muito parecida com os gregos. Ou seja, eu vou contemplar, eu vou para a floresta. É o movimento inverso do iluminismo, né? Ao invés de, tipo, o, o caipira ir para a cidade ficar deslumbrado com a cidade luz, agora são os caras das grandes cidades indo para o campo. Goethe em Frankfurt, sabe? Toda essa galera sai de grandes cidades e vai pro campo, vai começar a falar assim: nossa, vamos observar agora a natureza, vamos observar os mares, as nuvens, os passarinhos, e vamos ter um pensamento mais elevado a partir disso aí. Isso é uma coisa que o Stefan Zweig vai chamar de o sentido trágico da vida, o sentido trágico da existência. O que é que significa isso? Sentido trágico é o seguinte. Colocar aqui em termos, obviamente, né, como cabe no podcast, muito rápido, muito en passant, mas para nós entendermos um pouco do que significa essa frase, o Brasil é o país do futuro, e por que eu acho que ela é tão importante para nós entendermos o momento no qual nós estamos vivendo. A tragédia é uma categoria de arte, é uma categoria de literatura, é uma categoria social, inclusive, que os gregos criaram, que os elevou para um novo patamar da existência. O que é a tragédia? Nós já comentamos sobre isso, né? No episódio do Rei Leão, no episódio dos clássicos, nós falamos sobre isso. A tragédia, para Aristóteles, é a forma de arte mais elevada que existe. Forma de literatura, mas também uma forma de arte mais elevada de todas. Por quê? A tragédia, ela não é apenas literatura. O festival em Atenas, no qual eram apresentadas as tragédias, ele era um festival religioso. Envolvia danças, envolvia rituais, envolvia sacrifícios, envolvia... Era um festival religioso. Uma festa religiosa unindo a cidade inteira. Não apenas a cidade. Se você pegar aquele anfiteatro grego famoso, né, que todo mundo lembra da imagem dele, né, já pronta na sua cabeça, ele tem quase o dobro de assentos da própria população de Atenas. Quer dizer, você está presumindo, ao construir esse teatro, que você vai chamar gente de fora de Atenas, ou às vezes da própria Hélade, tá? Você vai chamar os estrangeiros, você vai chamar outras pessoas para serem partícipes, né? Desse tipo de obra. Então, o que você tem ali? No final de dias de festas e rituais, assim por diante, você vai ter a apresentação de 3 tragédias. Este é o concurso, 3 tragédias por ano. E no final, uma comédia. Tá? Então, o teatro, ele vira uma categoria própria das artes para os gregos. Você não vai ter só o épico, você não vai ter só, sei lá, uma pessoa, por exemplo, um rapsodo. Rapsodo é uma pessoa... É um ator, basicamente. Uma posição muito parecida com o ator hoje, né? Ele chega lá, em 4 dias, todo mundo sentado lá na frente, com aquela voz maviosa, maravilhosa, e começa a declamar a Odisseia, a Ilíada, por 4 dias. Todo mundo ouvir. Lembra que é assim, uma população que não tá lidada, não tá acostumada com texto escrito como nós entendemos hoje. Aquilo ali é algo para ser proclamado, declamado. É por isso que, assim, até em estudos de literatura, não vai ter quem não vai dizer muito mais importante do que a rima para a poesia é o ritmo. Aquela poesia, ela não é rimada, mas ela é ritmada. Sempre tan, 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 tan. Porque isso faz com que você consiga tanto decorar, quanto que as pessoas que estão ouvindo consigam entender, sabe? Seguir o ritmo.
Até o canto gregoriano vai ter, né? É, vai ter alguns reflexos disso aí lá na Idade Média. E nessa tragédia, você vai pegar os mitos gregos, os mitos daquele povo, e você vai desenvolvê-los em algumas categorias muito específicas. Então, assim, o mito grego, por exemplo, fala, sei lá, que algum dia teve uma guerra e aí um deus casou com um humano, que não sei o que, babá. E aí segue o mito que ele não está escrito em lugar nenhum. Ele é uma tradição oral. Por isso que lembra muito o romantismo, tá? O romantismo tentou fazer uma coisa muito parecida. O que que faz um tragediógrafo, neste caso? Ele vai pegar esses mitos, um mito, aliás, desses mitos, e desenvolvê-lo em uma história de uma pessoa, geralmente uma pessoa só. Então, por exemplo, você vai ter lá, sei lá, tem a história de que existiam várias gerações. Eu dei uma aula dentro do COF, né, do curso online de filosofia do professor Olavo de Carvalho, falando apenas, foram 3 ou 4 aulas, agora não lembro de cabeça, sobre os trabalhos e os dias do Hesíodo. Os Trabalhos e os Dias é uma obra no qual ele vai falar sobre como os deuses tinham uma certa ordem social, depois você vai passando para os titãs, você vai decaindo, né? Ó, era de ouro, a era de prata, a era do bronze, depois a era do ferro, depois a era que a gente tá lá todo lascado e ferrado. E como que esse desenvolvimento, é curioso falar, um desenvolvimento social, mas ele é mitológico também, religioso assim por diante, ele vai decaindo até chegar onde que a gente tá. E aí é que nós estamos no trabalho. Até ele tá meio que prefigurando a Revolução Industrial, né? Ou seja, a era no qual nós precisamos do suor de cada dia, pegando na máquina pra gente conseguir ter alimento. É poderoso. Tudo isso aqui. Bom, mas ele desenvolve isso aí de uma maneira ampla. Ele não vai pegar, por exemplo, a história de um titã, a história de não sei mais o que. Olha, teve, por exemplo, sei lá, Prometeu, que era um titã, que ele fica bravo com o pai dele, Zeus, e ele, em revolta, uma história também bem comum a muitas mitologias, inclusive a Bíblia, né? Em revolta com o pai, ele vai lá e dá fogo aos homens, ou seja, você vai passar de uma era para outra. Agora você tem o domínio sobre o fogo. Você não depende mais do fogo só na hora que você vê alguma coisa. Você tem domínio sobre o fogo. Isso significa que você vai ter outro tipo de alimentação, você vai ter um outro tipo de organização social, você vai ter outros tipos de ferramentas, você vai ter tudo ali. Quer dizer, é uma revolução gigantesca. Aquilo ali está colocado de uma maneira mitológica. Mas você não vai ter nos Trabalhos e os Dias a história do Prometeu. Isso quem vai fazer é o trágico, é o tragediógrafo. Tá? Então você vai ter uma tragédia do Ésquilo chamada Prometeu Acorrentado, que é basicamente um monólogo. Já encenei essa tragédia, por sinal, nos meus cursos de teatro. Que basicamente é alguém chegando lá, acorrentando o Prometeu e ele fazendo lá todo um monólogo, no qual ele vai pegar, reclamar, né, contar toda essa história de como o que ele fez para chegar até ali. E aquela plateia que já conhece a história de Prometeu oralmente, conhece assim, sabe? Como você conhece, por exemplo, os Três Porquinhos, como você conhece a Chapeuzinho Vermelho, você vai ver como se fosse um filme. É muito parecido com cinema hoje, né? Você vai ver o desenvolvimento vamos dizer, pelo filtro de uma pessoa contando aquela história. Então, o que o Aristóteles diz é que a tragédia, por ter o ator, olha que coisa curiosa, né? Exatamente o contrário do que a gente costuma dizer hoje, né? O livro é melhor que o filme. Não, ele vai dizer, não. Lá, por ter um ator, ela é superior. Porque ela tem dança, porque ela tem música, porque ela tem o visual, ela tem jogos de cena. Portanto, esta forma de literatura é a forma superior. Ela vai criar um espírito trágico nessas pessoas. E por que nós a chamamos de tragédia? E aqui é o ponto fundamental que a gente vai começar a desenvolver. Que, assim, chama bastante atenção. A tragédia é porque ela tem um final ruim. Não é exatamente isso. Existem comédias que têm final infeliz, existem tragédias que têm final feliz.
O que significa, então, tragédia para os gregos? E que o Zweig, ele vai carregar na hora de ele falar desse livro falando sobre o Brasil. A tragédia, eu comentei isso faz alguns episódios pra trás, não lembro agora, foi sobre o Rio Grande do Sul. O episódio sobre o Rio Grande do Sul eu tava comentando isso. A tragédia, ela diz respeito a pessoas elevadas. Elevadas assim, é o rei, é uma pessoa muito poderosa, é o grande guerreiro, uma pessoa que o seu legado, a sua memória vai ser muito maior do que o seu tempo de existência. Não é só para a família dela. Ela é poderosa, ela envolve a vida de outras pessoas. É o Deus, é o semideus, entendeu? Isso é a tragédia. Ela envolve pessoas em posição socialmente, religiosamente muito poderosas. Só que agora, ao contrário daqueles mitos épicos, a gente vai ver um desenvolvimento específico que é quando elas cometem seus erros. O erro primordial da tragédia, portanto, é o erro de pessoas grandes. Ah, vou contar a história, sei lá, de uma pessoa que era muito burra, atravessou a rua e foi atropelada. Isso não é uma tragédia. Isso é uma história muito triste. Mas não é uma tragédia. Dependendo da pessoa, burra é um alívio, mas assim, eu gostaria que, na verdade, algumas pessoas conseguissem, sei lá, cometer esse tipo de erro hoje em dia, mas assim, infelizmente não é o que acontece. No episódio sobre o Rio Grande do Sul, inclusive, eu falei, né, é uma tragédia que acontece no Rio Grande do Sul. Eu falei assim, não, na verdade ela tá acontecendo com as pessoas simples. Eu gostaria que acontecesse uma tragédia, de fato, no Rio Grande do Sul, porque aí seria o quê? Como seria uma tragédia sobre o Rio Grande do Sul? Você envolveria o político, você envolveria o burocrata, você envolveria o Klaus Schwab, você envolveria o Eduardo Leite, você envolveria as pessoas em Brasília, sabe, o Paulo Pimenta, etc. E a sua história de erro é a consequência dos erros cometidos. Isso é uma tragédia. A tragédia mais moderna, né? Você vai pensar, sei lá, principalmente em Shakespeare, né? Que ele vai ser o grande tragediógrafo depois dos gregos. Envolve sempre o Hamlet, é o Rei Lear, é, sei lá, é sempre alguém muito, muito grande e muito poderoso, né? É o Otelo, entendeu? Mesmo que você vai falar assim, ah, mas tem o Romeu e Julieta. Romeu e Julieta, não sei se você reparou. Não é história só de dois adolescentes enamorados que em 4 dias conseguem a façanha de se matar e ferrar com tudo. Ela é uma tragédia porque são as duas famílias mais poderosas da cidade. Entendeu? Acho que ela é passada em Florença. Florença ou Verona? Acho que é de Verona. As duas famílias mais poderosas. Se eles fossem dois amantes pobres, fizessem a mesma coisa, não teria o trágico, não teria a grandiosidade. Não teria o fato de eles terem como fardo, eles carregam nas costas os sobrenomes das famílias. Aquilo ali não vai ser uma tragédia para os dois, vai ser uma tragédia para as famílias. Envolve todo o poder de Verona. Envolve toda a organização social, por causa de um namoro que não deu certo em 4 dias e acabou gerando todo aquela sim uma tragédia, tá? Então o que acontece? O tragediógrafo, naquela época, você tá pensando em teatro ainda, teatro com uma tecnologia muito rudimentar, né? Você conta uma tragédia passando-se em um dia. É assim que Aristóteles determina o que é uma tragédia, né? Quer dizer, por essa definição, Hamlet, por exemplo, que demora meses, né, para terminar dentro da história. São meses ali que se passam, né, desde a primeira cena até a última. Apesar de você contar a história de Hamlet em 5 horas, ela tá contando uma história que se passa em meses. Não bate pela definição do Aristóteles. Mas lá nessa tragédia grega ainda, você vai ter a história, por exemplo, do que acontece com Prometeu em um dia, do que vai acontecer com, sei lá, qualquer uma dessas tragédias que você vai pegar, que acontece um dia. O exemplo que eu quero dar aqui pra vocês, que é um dos mais significativos, é de Édipo Rei. Édipo Rei é uma tragédia seguinte. Todo mundo já conhece mais ou menos a história do Édipo Rei. Eu vou te falar, boa parte daquilo que você conhece como história de Édipo Rei não tá em nenhuma das leituras que a gente faz de Édipo Rei, né? O que é primordial é o seguinte. Pegando aqui o Édipo Rei do Sófocles, tá?
Sófocles, quando faz essa tragédia, ele tira o segundo prêmio, ele não tira o melhor prêmio. Outro detalhe curioso, essas tragédias elas foram escritas para serem encenadas uma vez. Uma única vez. É como se assim, você tivesse. Se Shakespeare tivesse escrito Hamlet para uma vez alguém ter visto e depois joga-se o texto fora e ano que vem é outro ano. Lá votar novo, vamos ver o que alguém vai fazer. Tem um certo componente disso, porque. Mantido ainda. Porque Hamlet, por exemplo, não era só. A gente associa Hamlet a Shakespeare, mas Hamlet era uma tragédia que estava todo mundo escrevendo naquela época. É que a do Shakespeare ficou famosa, né? O Marlowe, Christopher Marlowe, que era um contemporâneo de Shakespeare, que ele inclusive ele era um pouquinho mais velho, ele escreveu tragédias, inclusive escreveu uma versão de Hamlet é, antes de Shakespeare. E todo mundo diz, uma constante nos estudos de literatura, que as primeiras peças de Marlowe eram melhores do que as primeiras de Shakespeare. Só que Marlowe foi num bar um belo dia, né? Se envolveu lá numa briga numa taverna, encheu a cara, deve ter mexido com a mulher de outras pessoas e acabou sendo assassinado com uma punhalada. Grande pergunta: será que se ele tivesse sobrevivido, hoje a gente estaria falando de Marlowe como alguém superior a Shakespeare? Até o T.S. Eliot, né, quando eu comentei no episódio sobre o que é um clássico, ele entra nessa discussão e ele fala: não, acho que não. O desenvolvimento de maturidade de um poeta é diferente de um poeta para o outro, e eu acho que ali o que é grandioso no Shakespeare no começo da sua carreira. Sua grandiosidade é a sua maturidade. Portanto, a gente não sabe como é que seria a maturidade do Marlowe para simplesmente olhar para o começo da carreira dos dois e falar assim, ah, não, Marlowe seria maior. Mas enfim. Vai ver que foi o Shakespeare que apoiou o Marlowe. Você sabe que o Shakespeare, até hoje, tem discussão em estudos de literatura para saber se Shakespeare existe. Teve gente que já chegou a falar assim, não, Shakespeare é simplesmente um pseudônimo do Francis Bacon. Eu tenho uma ideia de como essas discussões são amplas. Shakespeare, assim, é uma pessoa que você sabe tudo das obras dele. Tem, assim, mas documentos e documentos e documentos e documentos sobre as obras dele. E você não sabe nada sobre a biografia dele. Até hoje estão lá falando, mano, peraí, meu, cara. Você não sabe até hoje que dia Shakespeare nasceu. Salvo engano, tem uma disputa entre ser 13 de março de mil. Putz, eu tinha esses números de cabeça. Eu sei que ele morreu em 1616. 1500 e pouco. 13 de março. Ou se é 16 de março. Por causa do seguinte: você nunca achou uma certidão de nascimento de Shakespeare. Você achou a certidão de batismo dele. O batismo naquela época ele acontecia geralmente em duas situações, ou 3 dias depois que o bebê nasce, ou 10 dias depois que o bebê nasce. Então você fica nessa disputa. Você foi lá no dia. Como é que é? 13 de março ou 16 de março, né? Você faz o cálculo baseando-se nisso. São 3 dias, foram 10 dias. E tem essa discussão até hoje. A única coisa que se tem certeza é que Shakespeare morreu no dia do aniversário dele. Então você fala, eu quero morrer. Mas, enfim, isso só pra você ver como é que essas situações são complicadas. Já na tragédia grega, você vai ter, então, tudo ocorrendo em um dia. O exemplo que eu quero dar, o exemplo supremo que tirou a medalha de prata, né, quando foi ao ar, foi encenada, é o Édipo Rei do Sófocles. Eu tinha um professor, não sei se eu posso falar o nome dele, né, mas assim, eu tinha um professor na literatura grega que ele dizia o seguinte, que você pega a poética do Aristóteles, o livro A Poética do Aristóteles, boa parte do livro é quase um comentário ao Édipo Rei, sendo que ele não está citando Édipo Rei formalmente o tempo todo. A forma como ele desenvolve a estrutura, a forma como ele desenvolve, sabe, o turning point, né? Todas todos os elementos ali da tragédia, tudo ele tá observando Édipo Rei. Ele coloca no mesmo formato ali de Édipo Rei, né? A peripécia, essa volta, né? Tipo, um reconhecimento. Ah, o personagem sai daqui, ele vai ter todo um desenvolvimento, ele vai encontrar monstros, vai encontrar coisas grandes, etc. Depois ele tem um reconhecimento com a sua própria alma. Ele mudou, só que ele volta para o mesmo lugar, etc. Tudo aquilo ali ele tá se baseando em Édipo Rei. Para Aristóteles, portanto, Édipo Rei seria a melhor tragédia que existe. Vou tentar dar uma acelerada aqui, porque senão vai ficar muito baseando-se simplesmente em Édipo Rei, mas eu vou colocar assim de uma maneira bem simples, pra gente entender o que é esse espírito trágico, o sentido trágico da vida que o Zweig tá falando. Édipo, tá?
é um rei por acidente. Ou seja, a sua história é o seguinte: ele era filho de Jocasta. Quando ele nasce, seus pais o levam, né, ao oráculo, principal oráculo, ele tá em quase todas as peças. Ele parece meio que o mestre dos magos na tragédia grega. Ele tá em todas as peças, tá lá contando o futuro, tá dando spoiler das tragédias pra gente. E vai lá, né? Seus pais o levam no oráculo o Tiresias, e o Tiresias diz o seguinte: ora, este menino está fadado a matar o próprio pai e a se casar com a sua própria mãe. Bom, o que você faz numa situação como essa? Os pais matam o menino. Então ela vira lá para uma escrava e fala assim: olha, pega esse menino aqui. Joga lá na mata, mata ele, joga ele lá na mata. O que a escrava faz? Ela pega o menino pelo calcanhar, acaba quebrando o calcanhar dele no processo, porque Édipo o rei é o rei coxo, né? O rei manco. Que ele vai ter sempre essa figura de ser um rei que não anda muito bem. Curiosamente, essa figura de um rei que é manco tá em tudo quanto é mitologia que você consiga imaginar. Por isso que eu falo que esses eventos do paganismo eles são muito mais misteriosos do que a gente consiga explicar pela materialidade pura, né? Você sempre vai ter, sei lá, na China, não sei mais onde, você vai ter a história de um rei manco. Só que ela não mata, ela fica com dó, ela não mata, simplesmente deixa ela lá. Deixa ele lá. Por obras do destino, né? Ele acaba sendo encontrado, etc. Levado para outra cidade, babá, babá. Ele chega à fase adulta, sempre sendo considerado um cara manco. Bom, voltando para sua cidade, né? Seus pais. Seu pai Laio, né? O Laio e a Jocasta começam a enfrentar algumas crises. Crises na cidade, crises de alimentos, essas coisas todas. E Édipo, que está vivendo em outra cidade, uma vez ele vai lá junto uma caravana e um detalhe, né? O Édipo, ele tá já fazendo parte da nobreza dessa outra cidade também. Um belo dia, o que que acontece? Isso não tá na tragédia, tá? Isso é tudo que você precisa saber antes de ler a tragédia. O Édipo tá voltando, fazendo uma caravana perto da sua cidade. Chega numa encruzilhada, quem tá vindo do outro lado é Laio. Justamente o seu pai, sendo que ele não sabe que é pai dele. Eles têm um entroncamento lá, começa a brigar, uma discussão começa a virar, sabe? Aquilo lá que você fala assim, pô, mas você não deu seta, pô, caramba, né? Você deu uma fechada aqui em mim. A coisa cresce. E justamente por ser uma sociedade que sofreu a lei do desarmamento, ninguém tem arma de fogo, o que que acontece? Puxam as espadas lá e o Édipo acaba matando Laio, sem saber que é pai dele. Tá? Aí ele chega na cidade, essa cidade tá num caos, mas assim, no maior caos que essa cidade já teve. Aqui a gente entra num fator que pouca gente sabe, né? Isso não tá na tragédia do Sófocles. E boa parte disso que a gente entende hoje como o caos que tá na cidade foi posterior ao que o Sófocles escreveu. Posterior. Não tá ali na peça original. E muita gente hoje entende que a cidade estava sendo assolada pela Esfinge. Aquele monstro egípcio. Aquele monstro egípcio, não é um monstro grego. Um monstro egípcio lá, um leão gigantesco, com cara humana, que devora carne humana constantemente. E além disso, tá lá ao redor da cidade, fora das muralhas da cidade. E além disso, a cidade lá dentro está sendo assolada pela peste. O que você faz quando você está sendo assolado por peste? Você monta a CPI da Covid, você começa a bloquear a rede social de todo mundo, você começa a criar leis de desinformação, etc. O caos só aumenta, só vai aumentando com a doença correndo solta. E ao mesmo tempo, aqui é o primordial, entenda, a solução política para lidar com uma crise, ela aumenta a crise. Ela não dá conta da crise, ela gera novos problemas, novos problemas. Então, assim, os reis estão lá, sabe, criando CPI da Covid, criando inquéritos dos negacionistas e tal. Meu, só piora, só piora, só piora. E aí, tipo, chega uma das interpretações, por exemplo, quando você coloca a esfinge lá no meio, é que a esfinge ela fazia uma pergunta para cada um que passava.
Que era o famoso decifra-me, eu te devoro, né? Também isso aí não tá escrito em lugar nenhum. É muito posterior, mas é interessante a gente pensar nisso, né? A esfinge faria uma pergunta, um mistério, né? Uma charada para você responder. Caso você respondesse erroneamente, ela te devorava. A pergunta era a seguinte: qual é o animal que pela manhã ele anda sobre 4 patas, pela tarde ele anda em 2 e ao anoitecer ele anda em 3? Sabe qual que é o animal, Ian? O homem. O homem. O homem. Ele engatinha, depois ele cresce, anda sobre 2 patas, alguns deles pelo menos, e depois ele usa uma bengala. E uma das interpretações que são dadas, aí a gente tem que voltar pro texto grego, né? Como é que fala? É Édipo em grego, né? Oidipos. Então a esfinge tá perguntando, né? Quem é o animal que é quatrópodes de manhã, que ele é bípodes à tarde, que ele é trípodes à noite. Muita gente diz, né? Ou Édipo apontou pra própria cabeça, ou falou Édipos, né? Eudipos. Ou seja, eu que sou manco. Olha o trocadalho aqui, né? Como ele é fortíssimo, poderoso. Coisa que só os clássicos conseguem fazer, né? A gente nunca vai chegar nesse nível, nós somos os seres completamente inferiores, né? E aí, Édipo vence a Esfinge. A Esfinge para de assolar aquela cidade, tá? E ele consegue entrar nos portões da cidade. E existe uma tradição de que quem conseguisse vencer a Esfinge iria desposar a rainha. A rainha que é sua mãe. Não dá pra entrar na discussão eterna sobre o problema das idades, né? Ou seja, sua mãe seria muito mais velha do que ele. Mas assim, vamos supor que a mãe dele fosse, sei lá, vamos pensar numa, sei lá, Bruna Lombardi, por exemplo, né? Que tá lá com 60 anos e tá nos trinks, entendeu? Então vamos entender Jocasta como a Bruna Lombardi, tá? E ele vai lá, se casa com a sua própria mãe, sem perceber que ela é sua própria mãe. Todas essas informações você precisa ter antes de ler a tragédia, não tá no texto do Sófocles, tá? Isso aqui foi tudo anterior. Bom, só tem um pequeno problema. A peste continua. Você não derrotou o vírus chinês ali, sabe? Tá correndo solto ainda. O inquérito dos atos antidemocráticos tá lá. O inquérito das fake news tá lá. A CPI da Covid tá lá, quebrando o sigilo de todo mundo. E você não resolve nem a porcaria do problema, que você tá criando problemas novos. Novos. E agora, Édipo é rei. A gente tem um problema aqui, muito sério. Então, é assim que começa a tragédia. Ou seja, Édipo, que tem um status social muito grande, ele chega lá na cidade e fala assim: agora eu sou o rei. Agora eu sou o cara, tipo, todo poderoso aqui no bagulho. E agora, acabei de entrar nessa cidade, né? Eu resolvi o enigma da esfinge, né? Vocês são todos seres inferiores. Parece o Ian, né? Não consegue nem resolver uma porcaria de uma piadinha como essa. Você acha que eu não vou resolver agora? A porcaria da peste comendo solta? Só mesmo. Oi? Sou ruim com puzzle. Sou ruim com puzzles, né? Não, é tipo, tá lá, sabe, irmão? Agora eu vou resolver o bagulho, meu. Traz aqui a causa palestina que a gente vai resolver aqui o Beregnites. E aí você vê, né, o coro da cidade reclamando e falando, tipo, vamos, por favor, nos salve, pelo amor de Deus, a peste tá comendo solta, babá. E a Jocasta tá lá o tempo todo nervosa, desesperada, babá. Enfim. Este o desenvolvimento. As informações começam a chegar aos poucos. Édipo é uma peça policial, se você for parar pra pensar. Ela é aquela peça assim que todo mundo sabe que tem alguma coisa errada, tá? Que todo mundo tá vendo que a peça aqui ela se encaixa ali. Qual que é a última pessoa que vai conseguir falar assim: olha, gente, olha, essa peça aqui é um ser ali que encaixa aqui. Olha, qual que é a última pessoa que consegue pensar decentemente? Um político. A humanidade inteira já percebeu e falou assim: cara, esse negócio não dá certo, sua mula. Mas o político não consegue. Édipo entra na cidade, e agora é um rei de uma cidade, que começa a atuar como político. Então começa a falar assim: olha, gente, a peste, pra gente resolver, a gente tinha que fazer isso. Ah, vamos fazer aquilo ali. Tudo no eixo político, no âmbito político. Com o povo olhando pra ele, falando: cara, como assim? Você que é rei, você que resolveu o enigma, você que conseguiu nos salvar.
do primeiro problema que a gente estava tendo, consegue ser uma besta quadrada de uma coisa que está na sua cara. E aí, qual que é o entendimento ali dessa peste? Vamos lembrar do nosso episódio que eu falei sobre Era da Idolatria. Eu falei que sociedades que o Eric Fogelin vai chamar de cosmológicas, elas têm o mesmo símbolo para interpretar uma peste, um maremoto, uma seca, uma fome, qualquer desse tipo de problema, e o mesmo símbolo para interpretar a vida civil. Portanto, o que você faz uma hora dela? Ah, vamos fazer um sacrifício, vamos pegar agora um monte de boi e sacrificar, vamos pegar agora, não sei mais o que, sacrificar, sacrifícios humanos. É por isso que a Bíblia lá vai colocar como segundo mandamento de cara: eu sou contra a idolatria. Que eu falei que é uma tradução grega, né? Não tá no texto latino. Ou seja, eu sou contra esse rito que você faz de sacrifícios para deuses estrangeiros, para deuses estranhos. Isso é pior que homicídio. O homicídio acontece uma vez. A idolatria, ela permeia. Deus vai punir a idolatria, né, o segundo mandamento, com descrições piores do que para o homicídio. Ah, eu vou colocar o meu castigo na sua geração dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos, porque eu puno a injustiça, uma injustiça desse tamanho, né? Eu puno a injustiça, ou seja, esta injustiça, nas gerações subsequentes. Ele não faz isso com homicídio, tá? Essa sociedade, portanto, que não é uma sociedade que teve a revelação hebraica, é uma sociedade que vai falar assim: meu, precisamos fazer sacrifícios. Vamos sacrificar o Ian. Ian aqui vai ter que ser agora. Sinto muito, mas sorteamos aqui pra fazer sacrifício. Dá certo? Não. Daqui a pouco vai lá, o que você tem que fazer? Chamar o Tiresias de novo. Chama lá o Tiresias e fala assim: ó, Tiresias, você que é o sábio aqui do Bereganites, você que é o nosso Google, diz aí pra gente o que a gente precisa fazer. E o Tiresias, ele obviamente, ele fala de uma maneira enigmática. Ele fala assim: você está sendo punido pela injustiça que você está causando. Eu vou fazer, mas que injustiça que eu tô causando? A injustiça que você tá causando pela sua existência, pelo cargo que você tá ocupando. Que injustiça, não, não. Democraticamente eleito aqui, meu amigo. Você vai. Agora, Tiresias, você tá sendo antidemocrático agora. Coloque esse Tiresias lá, ó, vamos fazer agora a PF na casa do Tiresias. Exatamente isso que ele faz. Ele começa a brigar com o Tiresias. E o Tiresias só vai dando indicativos, para dizer: ora, você matou seu pai e tá casado com a sua mãe. Você acha que os deuses estão felizes? Não. Peste, meu amigo. Peste, agora tudo tá caindo na sua cabeça. E o que Édipo tá fazendo? A peça inteira, toda hora vai jogando, assim, alguma informação nele. Ai, sabe aquele dia lá, né? Então, você me lembra tanto, meu filho, sabe? Ele vai fazer, não, ó, politicamente, eu vou resolver isso aqui politicamente, ó, eu vou conversar agora com o Rodrigo Pacheco. Não, eu tô conversando com o Congresso, então eu vou resolver esse negócio. Assim, como assim eu pareceu... Não, vamos resolver politicamente. Não dá certo, não dá certo. E vão jogando tudo na cara dele. Tudo, assim, toda hora é o coro gritando, falando assim: olha, nós estamos sofrendo, olha, nosso rei foi assassinado, nós não sabemos como ele foi assassinado. E vai lá o Édipo e fala assim: pois é, né? Eu cheguei aqui e matei um cara. Ah, não deve ser esse rei, não. E continua, sabe? É o político agindo o tempo todo. Isso é o que os gregos, e o Aristóteles vai ser, pegar muito no pé sobre isso, vão chamar de hybris. O que é hybris? A gente pode traduzir um pouco, de certa forma, como a arrogância. Mas não é arrogância, assim, sei lá, que uma pessoa tem falando assim: ah, mas você acha que eu não sei consertar seu computador? Não, deixa aqui comigo. É uma arrogância política, é uma arrogância das grandes pessoas, das pessoas das tragédias. É uma arrogância de você achar que você consegue, por ter grandes brios, status social, dinheiro, sei lá, contatos, ser amigo do juiz, etc. Você vai lá e fala assim: ah, não, cara, ó, eu consigo resolver tudo. Eu consigo resolver tudo. É só você deixar. Dá mais poder na minha mão pra você ver o que eu não consigo fazer. Você entendeu que é uma tragédia agora? É o Édipo, o tempo todo lá, a pessoa começar assim, a jogar e falar assim: olha, mas você lembra lá que você é de outra cidade, né? Tinham te achado ali no meio da mata. A mata tá no caminho das duas cidades, né? Anta, você entendeu, cacete? Ele vai lá e fala assim: eu sou um rei muito poderoso mesmo. Eu tô aqui, ó, tenho destino pra isso. Tinha que ser comigo mesmo, olha só. Esta é a hibris. Isso é uma tragédia. O elemento que tá em todas as tragédias não é o final triste.
É a hybris. É você mostrar como uma pessoa seja poderosa, mesmo um modelo religioso, né? Um semideus, é filho de Deus, é não sei mais o quê. Os deuses próprios cometendo híbris o tempo todo, é falando assim, eu resolvo. Eu sou político. Eu consigo brigar com o destino. Eu sou maior que o destino. Eu vou resolver aqui toda a problemática eu mesmo. Édipo cai, se ferra por causa de. Todo mundo começa a perceber. Mas tem aquele momento, sabe? Em toda tragédia, que é aquele momento que o público faz. Não é na hora que você tem a revelação de que Édipo é o filho de Jocasta. Tá? Porque essa história todo mundo já sabia, todo mundo sabia o final da história. Na hora que tava vendo uma tragédia no teatro grego. É a hora que todo mundo joga isso na cara do Édipo, e o Édipo vai lá e fala assim: Cara, sabe o que eu vou fazer? Eu vou regulamentar as redes sociais. Pronto, é o momento assim que o povo fala assim: Caceta, velho. Ferrou, ferrou, ferrou. Meu Deus do céu, aquele. Você prende a respiração e fala assim: Meu, não vai resolver nada, velho. Complicou pra caramba. E o público grego, que tá numa cerimônia religiosa, a cidade de Atenas inteira tá lá assistindo isso aí. Sabe? Tá lá falando assim: Cara, é assim que o político age? Velho, eu tô meio assustado. Pô, tem o sentido trágico da existência agora. Eu não tenho só o épico, agora eu tenho o trágico. Eu acho que eu tenho que olhar pros meus políticos burocratas e pro pessoal ali, sei lá, do Ministério Público com olhos de tragédia. Com olhos de falar assim, cara, vocês não são meio arrogantes demais, não? Vocês não têm algum problema ali, sei lá, de daddy issues, sabe? Sei lá, você simplesmente coloca um terninho da entrevista pra Globo News, você acha que você é uma... Não, meu filho. Eu sei o que que é uma tragédia. Eu sei que isso aí não vai dar bom, não. Eu acho que você vai ferrar com a gente. E você vai se ferrar no final. Acho que você vai cair, cara. Desculpa, mas de todo o meu conhecimento histórico mitológico aqui, eu sei que isso dá uma tragédia. Eu sei que isso aí não vai ter um resultado bom. Ora, o que que a gente tem, então, voltando aqui pro Zweig, como sentido trágico da existência? Eu tô aqui dando uma longa peripécia, que não é o que o Zweig faz, mas eu quero explicar um conceito, né, que ele usa sobre sentido trágico. O seguinte, a ideia de que os grandes intelectuais, os grandes políticos, as grandes pessoas com poder, as pessoas ricas. Se você faz parte da classe A, meu amigo, isso aqui é com você já. Não precisa só ficar olhando lá pra Brasília. Elas precisam, elas tinham, sabe? Essas pessoas que bebem da influência do Ocidente tinham um sentido trágico da existência. Ou seja, que todo político, burocrata, pessoa poderosa, rico, médico, doutor, sabe, pessoa com reconhecimento público, assim por diante, influencer, tal, precisa estar com a espada de Damocles na cabeça. Sabe, aquela espada, né, que ela era muito pesada, estava em cima da cabeça das pessoas que mandavam, e ela era segurada por um único fio de cabelo, quer dizer, qualquer hora ela poderia cair se você fizesse uma coisa errada. Hoje, no mundo de hoje, as pessoas estão com a espada de Damocles na cabeça? Não. Elas estão acreditando em coisas cada vez mais idiotas e achando que quanto mais poder elas tiverem, quanto mais contatos elas tiverem no Fórum Econômico Mundial, quanto mais palestras elas derem em Harvard falando democracia, quanto mais elas derem entrevistas para Globo News, mais elas vão resolver os problemas. É só elas controlarem a sua privacidade, é só elas controlarem suas redes sociais, é só elas controlarem o discurso de ódio e pronto, vai todo mundo viver no Éden terreno. Tenta convencer um grego disso. O grego tem esse espírito, esse sentido trágico da existência. Você acha que você convenceria a plateia que acabou de ver Édipo Rei de que nós precisamos regulamentar as redes sociais? De que o inquérito das fake news está com alguma preocupação com fake news? Não, tá? Essa é a resposta. O Zweig, ele acabou de fugir do nazismo, ele acabou de fugir de uma revolução comunista, ele acabou de fugir da República de Weimar, ele acabou de fugir de uma Áustria que ela tá num momento tão perigoso que você tinha nazista brigando com comunista na rua. Cara, o que você faz numa situação como essa? Você vai lá e diz, porque a democracia, porque a civilização. É isso que o Zweig vai fazer? Não, ele vai falar assim, cara, lascou, eu sou judeu. Pica a mula. Ele vem pra Argentina e vem pro Brasil, e ele percebe, agora você vai entender isso, ele percebe e fala assim, as pessoas
normais, pessoal resto do chão aqui, pobrezinho, sabe? A tiazinha lá que tá indo na Igreja Universal, sei lá, as pessoas mais simples do Brasil, da América do Sul, afastadas desses eventos bizarros que estão acontecendo na Europa, neste momento, elas têm o sentido trágico da existência ainda. Ainda. Ou seja, você vira. Lembra, né? O cara tá lá, década de 40, entendeu? Lá em Paraty, na praia, sabe? Tomando lá uma água de coco, uma caipirinha. Vira lá pros caras, naquela época, tá? É bem diferente de hoje. Naquela época, vira lá pra falar assim: ô, tia da água de coco, fala uma coisa aqui pra mim. Você acredita que se a gente regulamentar as redes sociais, vai todo mundo falar a verdade, pronto, o Éden terreno vai chegar? Ela falava assim: não, meu filho. Cara, você precisa ter Jesus no coração, entendeu? Ó, você precisa, sei lá, vai se confessar. Sei lá, mas não acredita em político, não, cara. Ó, não tinha nem Brasília ainda na época, né? Ele falando assim, cara, não acreditar em político. Isso é bobagem, entendeu? Ele estava reconhecendo que o brasileiro médio, principalmente médio baixo, ele não acreditava em político. Ele tinha o sentido trágico da existência. Aí quando ele vai lá e escreve: o Brasil é o país do futuro. A Alemanha, a Áustria, os países mais civilizados, a civilização, sabe? Foram pro cacete. Esses países abandonaram o espírito trágico do qual eles estavam se orgulhando há menos de um século. Abandonaram pelo quê? Pelo totalitarismo. Pela ideia de falar assim: olha, não é. Sabe o que o Édipo devia ter feito? O Édipo, você devia ter concentrado mais poder no Édipo. Você devia ter falado assim: ô Édipo, sabe o que você faz com essas pessoas reclamando aí da economia? Não, meu filho. Pega uma jornalista, fala pra ela, fala assim: ah, porque os eixos de fake news, eles começam, os especialistas estão dizendo, o principal eixo, a cauda longa, ó, presta atenção aqui, ó, aspas, os principais eixos de fake news são o seguinte. Aí quando as pessoas dizem que o Estado não está ajudando, povo ajuda povo. Este é o código aqui pra você entender, viu? Isso aqui precisa ser controlado. Precisamos controlar essas fake news. Entendeu? Eles estavam abandonando esse espírito de olhar pro Édipo e falar assim: Édipo, você é grandioso, você é um herói, você é o cara mais sensacional possível aqui da cidade. Como você, que é um cara grandioso, tá fazendo uma caquinha dessa, meu? Caramba, todo mundo tá olhando pra você falando: caramba, que idiota. Como uma pessoa que sabe que é um herói tá decaindo tanto? História de tragédia é história de decadência. Pra você ser decadente, você precisa ter subido um patamar antes. Entendeu? História de tragédia, história, assim, sabe, de gente que subiu o Himalaia e acabou fazendo alguma bobagem. Sabe, com o cara lá falando assim: o cara, tá vindo uma tempestade, é hora de descer. O cara fala: não, vou subir mais um pouco. Quer dizer, não é uma pessoa fraca, não é uma pessoa simples, é uma pessoa grandiosa, uma pessoa invejável, é uma pessoa admirável por todos. E que você vai lá e fala assim: olha, tem um problema aqui, ó, lascou-se, que está acima das suas competências. Você não tem jurisdição sobre esse problema. Deixa comigo, deixa comigo. Você entendeu? Este é o sentido trágico da existência. Então, assim, quando o Zweig fala que o Brasil é o país do futuro, significa que o Zweig estava dizendo assim: olha, sabe o que é? É que a gente vai ter uma economia pujante, nós seremos melhores que os Estados Unidos, nós vamos estar, sabe, sei lá, com os melhores políticos, nós vamos descobrir a cura do. Não! Ele estava fazendo elogio à simplicidade do brasileiro, de falar assim: o brasileiro, ao contrário do austríaco, ele não confundiu o Estado com ele próprio. Quando vai lá, aparece alguém lá falando: ah, Petrobras é nossa, o brasileiro dá risada. O brasileiro dá piada. Ele fala: meu, vai te catar, meu. Tô aqui todo lascado, sabe, tendo que catar lixo no meio da rua. Você vai falar que eu sou dono da Petrobras? Meu, te lasque. Isso é o sentido trágico da existência. É este o elogio que o Zweig tá fazendo, tá? E pelo que a gente substituiu esse sentido trágico da existência? Pelo totalitarismo. Nós não temos mais a ideia de que pessoas grandes caiam, de que pessoas, sabe, poderosas, que às vezes têm muitas coisas admiráveis, consigam fazer caquinha logo depois. Tanto que Édipo, não contente com isso, ele vai terminar a tragédia. Eu vou dar um spoiler aqui pra você. Não vai terminar a tragédia. Na hora que, assim, tipo, todas as evidências estão mostrando que ele casou com a própria mãe,
Depois que ele já até já admite, realmente, né? O lá, acho que era meu pai, né? Pois é, né? E aqui eu cheguei, né? Então agora eu tô casado com a rainha. Então eu falo assim, então, hello! A rainha, então, é tua mãe? Mula. Ele vai lá e fala assim, mas será? É, tipo, a própria Jocasta vai lá, não aguenta o negócio, vai lá pro canto e... Aí é a hora que o Edipo vai lá e fala assim, nossa, é mesmo? Ferrou. Ele arranca os próprios olhos porque ele não aguenta mais ver aquilo ali, né? A peça termina com ele arrancando os próprios olhos. Vai ter continuação ainda dessa peça, meu. Vai ter, tipo, em Colono, vai ter, sabe, é uma trilogia tebana, ele tá em Tebas. Aliás, a trilogia tebana, mostrando que isso aí continua. Quer dizer, é uma pessoa super admirável. O cara que resolveu o enigma da Esfinge faz uma besteira como essa. Vai acontecer, sabe, com muitas outras tragédias. Alceste, vai acontecer com, sei lá, todos aqueles grandes personagens dos épicos, quando eles vão ser lidos pelo sentido trágico. Lembrando, o sentido trágico é reunir a cidade inteira, ou seja, é um povo que é trágico. É isso que o Zweig tá falando. É um povo que ele observa e fala assim, cara, a gente precisa cuidar do poder aqui. Opa, não quero. Prometeu não deu fogo ao homem? Pô, que maravilha, Prometeu. Ó, a gente depende do Prometeu, cara. Esse negócio de comer sushi todo santo dia, cara, enche o saco. Eu quero um churrascão. Eu dependo de Prometeu, que deu fogo aos homens, pra poder comer meu churrasco. Pra macarronada que seja. Senão eu estaria comendo peixe cru até hoje. Eu dependo do Prometeu. Prometeu é legal. Prometeu ele tem um final legal? Não tem, cara. Ele acaba sendo também caindo na híbris. Assim, você olha para o político, olha para a autoridade com desconfiança. Este é o sentido trágico da existência. O Brasil ainda tem o sentido trágico da existência? You tell me. Porque o Zweig ele estava completamente certo lá atrás quando ele falou o Brasil é o país do futuro. O único problema é o Brasil está copiando todas as cagalhadas que a Áustria está fazendo. Tá? Nós trocamos a ideia de tragédia pela ideia de controle. O que nós deveríamos olhar, falar assim, olha, o poder demais, ele corrompe. As pessoas, inclusive as pessoas boas, quando elas estão com poder demais, elas acabam se tornando umas bestas quadradas. Nós estamos trocando isso. Então, assim, toda vez que eu abro uma notícia que eu vou lá falar assim: olha, os ministros estão dizendo que não importa o que o povo pense, nós precisamos regulamentar as redes sociais. O que a gente precisa fazer é aumentar imposto, porque a gente vai cuidar da economia. Não, sabe o que a gente precisava fazer agora? Não, eu tenho aqui a ideia perfeita. Vamos controlar a economia, sabe? Controlar o que você pensa. Mas olha, não acabou a era da liberdade de expressão como um valor absoluto. Vocês precisam entender uma coisa como essa. Aceite os termos de serviço aqui para você entrar nessa rede social. Agora o discurso de ódio ele precisa ser punido. Olha, você quer que a sua empresa vá para frente? Você vai ter que entrar aqui no meu fundo de investimento, no qual tem ESG. Aí você vai ter que me dizer quantos travestis você colocou em posições de comando. Olha, sabe uma outra coisa que a gente precisava fazer? Ter créditos de carbono, cara. Olha só, para você evitar o caos, a peste lá que Édipo tava enfrentando em Tebas, sabe o que você precisa fazer? Crédito de carbono, velho. Nossa, olha que ideia. Ao invés de você pensar, caramba, não é bilionário com jatinho que precisa tomar no cu. Não! Você tem que colocar crédito de carbono pra população pagar. Isso é o totalitarismo. Mula, estúpido de merda do cacete. Entendeu? Então, assim, vamos recuperar nosso sentido trágico da existência. É isso que vai fazer algum sentido para nós termos liberdade de novo. Nós, pessoas tradicionais, nós que temos contato, bebemos da fonte da civilização ocidental, e não é beber da fonte tipo, porque a civilização, porque a democracia, o Estado democrático de direito, uau, sabe? Não são, não tá na mão dessas pessoas. Somos nós que precisamos ter um sentido trágico de existência. A gente fala assim, caramba, você lembra de por rei? Você ficou lá tomando caipirinha, citando Isabel Allende e falando, porque agora eu vou cantar fundo de quintal, falando foi tarde nos eventinhos lá com as câmeras da Globo News em cima de você. Isso é totalitarismo. É justamente o que o Zweig estava reclamando, falando, cara, vocês ainda não são totalitários, mantenham esta aversão ao totalitarismo. Nós somos as pessoas da tragédia, nós somos as pessoas
que olham com desconfiança para a autoridade, que olham e falam assim, cara, não dá para dar tanto poder assim. Olha, a resolução de um problema, sei lá, do meio ambiente, de um problema com caos social, etc., ela tá em outras esferas que não é a esfera da política, não tá no poder. Mula! Estúpido! Idiota! Você tem um cérebro de ostra, você pode ser formado em Harvard, você não sabe nada sobre a vida. Entendeu? Qualquer veinha lá que vai na Igreja Universal no final de semana tem mais inteligência que você, tem uma moral muito mais elevada do que a sua. Esse é o sentido trágico da existência, tá? Então, assim, nós precisamos recuperar, a meu ver, a ideia de que nós acreditamos na tragédia. É a tragédia, é a literatura, é a arte, é o conhecimento da civilização, do legado civilizacional do Ocidente, que vai nos impedir de virar esse totalitarismo ridículo, estúpido e que vai cair, como todo totalitarismo caiu, tá? Pra gente não comungar desses mesmos valores. Nós não somos iguais, nós somos civilizados. Gente, não se esqueça, portanto, de nos fazer um Pix. Nós dependemos do seu Pix pra gente continuar fazendo um trabalho deste tamanho, com essa dificuldade, sabe? Com essa elevação, que a gente não acabar virando uma tragédia que a gente não consegue pagar o IAM. Entendeu? Pra evitar a tragédia na nossa vida, por favor, faça-nos um Pix também. Se inscreva aqui no canal, tá? Se inscreva, curta, comente, compartilhe. Compartilhar também é muito importante. Se você tem uma empresa que queira anunciar aqui com a gente, aproveita nosso público também. Entre em contato, ó, Flávio Morgan, é o mesmo e-mail do Pix, tá? flaviomorgan@sensoincomum.org. Por que nós somos senso em comum, né? Porque a gente não comunga dessas idiotices do cacete, entendeu? Olha, nós somos diferentes, tá? Nós somos elevados, só que a gente não quer cair. Principalmente na nossa conta bancária, a gente não quer tá daqui a pouco, sabe, com uma latinha lá embaixo do viaduto, tá? Nós dependemos de você, faça um Pix, sei lá, quer anunciar aqui com a gente, ó, Flávio Morgan, MORGN, @sensoincomum.org. Vamos continuar com o nosso trabalho, então. Nos vemos, então, na semana que vem em Guten Morgen, Brasília. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Se você quer perder amigos e ser mais inteligente, encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Se você quer perder amigos e ser mais inteligente, encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Você quer ficar bonito, garboso e eloquente, estar sempre correto, indubitavelmente, contar boas piadas esporadicamente, fazer aquele crush te amar perdidamente. Enche o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente.